No meu tempo era assim. Quantas vezes você já ouviu essa frase, essa afirmativa, ou até já disse isso? Há pouco tempo, quando o McDonald's ofereceu essa campanha, logo que eu vi o modelo das lanchonetes dele aqui nos brinquedinhos, eu disse, eu quero essa lembrancinha, no meu tempo era assim, porque hoje ele já tá diferente, não é mais esse formato, esse layout, não é? Então, minha gente, e esse meu tempo era assim, não significa ser muitas décadas atrás, não. Até questão de anos, poucos anos, 2, 3 anos, já é no meu tempo. E o que é que tem essa frase que pega a gente? Tem quem tenha preconceito, quem corrija na mesma hora. Não diga isso, o seu tempo é agora. Sim, o meu tempo é agora. Porém, existe uma certa magia quando você diz, no meu tempo era assim, porque você já sente que se apropriou daquela experiência, daquela vivência daquele tempo. Não significa que você está com saudade, que você está com melancolia, não. Só significa que você está registrando. Eu vivi essa época, ou essa época tem uma certa ligação comigo, e isso acaba provocando um bem-estar, uma satisfação, porque é como se você afirmasse, olha, eu tenho uma vida com memória, eu tenho o que me lembrar, porque foi vivido, foi testemunhado, se não presencialmente, mas alguma coisa me levou naquela época a constatar esta outra realidade e que ela, com o tempo, ela se apossou de mim, porque ninguém mais vai tomar essa memória. Esse, no meu tempo, já foi vivido comigo, por mim, já está impresso no universo, então ele não pode mais ser modificado. Ele existiu e existiu daquela forma. É isso que dá a satisfação da propriedade de dizer, eu vivi aquilo, eu participei daquilo. E não só a satisfação de dizer, também o sentimento, também a emoção que aquilo lhe traz. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu vivenciei agora, ontem, dizendo melhor, uma experiência dessa. Minha gente, olha aqui, do sebo, diretamente do sebo, eu adquiri essa recordaçãozinha do tempo que eu vivi, por apenas R$ 12 foi o preço que eu paguei para ter toda essa satisfação. Esse livrinho, essa editora, melhor dizendo, o livro não, a editora Edições de Ouro, ela fez parte da minha vida durante a década de 60, 70. Como eu consumi esses livrinhos, principalmente na década de 70. Eu vivia lendo, e o cachorro aqui, afastando o tripé, eu vivia lendo esses livrinhos pequenos das Edições de Ouro. E aí eu achei num sebo esse livrinho aqui. Eu não tive esse livro, mas eu gostei assim que eu bati o olho do título, Os Belos Contos da Eterna Infância. Eu digo, ai, que coisa boa, que coisa maravilhosa, vai lembrar o meu contato durante o final da década de 60 e toda a década de 70 com essas edições de ouro, e também o tema que me agrada. Ô, José, tá balançando o tripé o tempo todo, José. Então, esse livrinho, ele é constituído de vários contos de escritores consagrados, Machado de Assis, Graciliano Ramos. Eu escolhi aqui um conto para ler para vocês, para a gente ter noção, minha gente, da sensibilidade dos textos de antes. É claro que agora também tem muito escritor sensível, mas como ele reporta a uma determinada
época, a gente já pode assim visualizar durante a leitura mais ou menos o ambiente de que se trata. Esse conto que eu escolhi chama-se Chico, de Ézio Pinto Monteiro. O Ézio, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1898 e ele morreu em... Não diz a data da morte dele, mas diz que esse conto, Chico, foi editado em 1963. Minha gente, presta atenção na sensibilidade desse menininho. E durante a leitura, vocês vão, aos poucos, tomando pé do que é o enredo. Vamos lá. Quando, ao descer do trem, lhe entreguei a maleta para que ele a conduzisse, Chico devia ter sentido que alguém surgia, afinal, na sua pequenina existência, que não o trataria como um negrinho apenas. Havia no olhar, que não se desviava de mim, uma expressão definida de confiança. Aqui a gente já vê uma pessoa, um adulto chegando numa determinada cidade, né? E sendo recebido pelo Chico, um menininho negrinho. Na modesta pensão que eu escolhera para passar as férias, uma casa baixa e antiga na estrada, que partindo da estação conduz à montanha coroada pelas agulhas negras, poucos eram os hóspedes nessa quadra do ano. Uma senhora com um filho de 11 anos, 2 velhotas e eu. Chico, filho da cozinheira, dispunha assim de tempo para nos servir de companheiro nos passeios matinais pelos caminhos cheios de sol. Companheiro apenas porque, como Cicerone, ele dava invariavelmente informações erradas. Chico, a que horas passa o trem leiteiro? Eu acho que ele passa às 4 horas. O trem passava às 11. Aonde vai dar esse caminho? Não sei, não, senhor. Não vai dar em Resende? Ah, vai sim, senhor. A estrada ia dar em Itaitiaia, exatamente do lado oposto. Como é o nome dessa flor, Chico? Isso é flor do mato. Não tem nome não, senhor. Alguém do grupo exclamava. Que pretinho burro! Então, mais um esclarecimento. O homem foi se hospedar numa casa, né? Portanto, numa hospedaria, em que no momento tinha poucos hóspedes, não é? Era uma senhora com um filho, um menino, subtende-se uma criança, mais 2 velhotas e ele. E o Chico era filho da cozinheira. Era também aquele que se encarregava de sair com os hóspedes para mostrar as cercanias, mas o Chico ele não conseguia dar informações certas. O que perguntava a ele, ou ele dava errado, ou ele dizia que não sabia, e isso era motivo para todo mundo achincalhar com ele, não é? A estrada ia dar em... Ah, não, isso eu já li, desculpa. Alguém do grupo exclamava, que pretinho burro! Chico olhava rápido para mim e percebia no meu sorriso que eu não considerava como tal. Olha a sensibilidade, o Chico já sentiu nele algo de respeito, algo de que alguém em que ele pudesse ficar mais à vontade, quem sabe até destravar, porque é o que tudo indica, o Chico era meio tímido, não é? Então, ele sentiu já essa segurança naquele homem. Aí vocês imaginam o que é um menininho, uma criancinha, cheia de crítica das pessoas e ele encontrando alguém em que ele possa ter admiração e confiança. Essa sensibilidade sutil, certo, minha gente? Que é bem mesmo dos contos da minha época. Chico olhava rápido para mim e percebia no meu sorriso que eu não o considerava como tal.
Desde pequenino, quando com as perninhas curtas e trôpegas se esforçava para acompanhar os passos ligeiros da mãe, que Chico se ouvia chamado de uma porção de nomes. Anda, peste, caminha, molengo, ô diabo mole. Empregada, a mãe como cozinheira da pensão, começou Chico aos 7 anos a trabalhar também. Não eram diferentes os apelidos que lhe punham a dona da casa, os hóspedes, os filhos dos hóspedes, tais como burro, bocó, palerma, negrinho. Minha gente, vocês estão ouvindo este barulho do fundo? Os gatos que entenderam de brincar agora estão derrubando todas as bolinhas dele. É o cachorro balançando o tripé e os gatos brincando ali na caixinha deles de coisinha, de brinquedo, de bolinha. Mas já derrubaram a última bolinha, agora vai silenciar. Acabado o jantar, o que geralmente acontecia às 6h30, ficávamos ainda algum tempo sentados à mesa, conversando sobre as mesmas coisas sem importância de sempre. Olha, vocês visualizaram? Acaba o jantar, é uma cidadezinha pequena, não tem televisão. Então, o que é que eles fazem? Eles ficam conversando, como se diz, miolo de pote, não é? E o Chico de butuca, porque é assim mesmo, se não tem com que se divertir, as crianças se divertiam que observando a conversa dos adultos. Acabado o jantar, o que geralmente acontecia às 6h30, ficávamos ainda algum tempo sentados à mesa conversando sobre as mesmas coisas sem importância de sempre. Jorge, a outra criança, né, que estava hóspede, Jorge, ao lado da mãe, ouvia desinteressada a conversa. Chico tirava a mesa com rapidez incrível, ia jantar na cozinha às carreiras e voltava logo para a sala ansioso. Encontrava-se à porta do corredor, os olhinhos vivos fixos em mim. Depois de algum tempo, desviava-os para Jorge. Este aproveitava a primeira pausa e me dizia, quase implorando, vamos, seu Antônio. Quer dizer, ele, né, esse narrador, o seu Antônio, demonstrava aqui que ele tinha uma afinidade com essas duas crianças, o Chico e o Jorge hóspede, e tinha uma certa relação de amizade, não é, ali naquele momento, e que estava mais ou menos à altura de entender as necessidades daquelas crianças, ou seja, era uma pessoa sensível. Então, ao invés de ficar conversando sobre nada ali na mesa, ele aproveitava para poder se dirigir a um outro aposento e interagir com as crianças. Vamos ver isso acontecer aqui. Vamos, seu Antônio, deixa seu Antônio conversar, menino. Eu tirava mais uma fumarada do cigarro e, fingindo que interrompia a conversa com pesar, levantava-me. Já o Jorge estava ao meu lado e Chico se despregava da porta, pulando de prazer. Íamos então para o meu quarto. Enquanto que os dois ficavam sentados na minha mala, de onde logo após desciam para o chão, eu acomodava-se na cadeira de palha. A coisa começava geralmente por uma história contada por mim, de bichos e aventuras. Olha só, o que é que eles iam fazer no quarto? Contar histórias. Esta eterna diversão de tantos tempos idos e que ainda persiste até hoje, embora com a concorrência do celular, mas ainda há quem aprecie uma bela história, como é essa que a gente está lendo nesse conto. Cabia depois, a coisa começava geralmente por uma história contada por mim de bichos ou aventuras.
Cabia depois a vez de Jorge. Era invariavelmente qualquer coisa de valentia, com brigas terríveis, metralhadoras, aviões e bandidos. Quer dizer, o seu Antônio começava a contar história, não é? Possivelmente era história mesmo assim da memória, coisas já vividas. E depois o menino Jorge, hóspede, contava a história dele até chegar a vez do Chico. Chico ouvia-o com visível inveja, mas animava-se na hora dos tiros e dava gritos e pulos de alegria. O Chico ficava empolgado de ver tanto seu Antônio como o Jorge, um menino já mais vivido, um menino vivido no sentido de ter mais experiências, era capaz de ter criatividade suficiente para também contar a história dele. Geralmente eram histórias de tiro e o Chico vibrava diante desses momentos mais empolgantes das histórias do Jorge. Chico ouvia-o com visível inveja, mas animava-se na hora dos tiros e dava gritos e pulos de alegria. Chegava, afinal, a vez dele. Havia sempre, antes, protestos envergonhados de que não sabia história alguma, que eu contasse outra por ele. Mas nós resistíamos e a história acabava vindo. Chico só sabia coisas muito simples, de bichos, que contava atrapalhadamente e se cansando muito. Quase sempre eu tinha que acabar por ajudá-lo a livrar-se das dificuldades que a narração conduzia. Olha, minha gente, que coisa linda, que depoimento lindo. Tanto o seu Antônio quanto o Jorge insistiam para Chico também participar da atividade e contar também a história. E aí ia ter que mexer com a criatividade do Chico, e aí essa criatividade já devia ser toda esmagada por aqueles apelidos, por aquele modo de tratá-lo sem respeito, com deboche, colocando para baixo, que acabava com a autoestima de uma criancinha que mal tinha começado a viver, não é? E tudo isso era expresso na historinha. Ele se enrolava todo e precisava o seu Antônio ajudar nesse enredo, porque ele se perdia. Talvez ele não tivesse nem repertório ou não tivesse criatividade para desenvolver esse repertório dele. É triste, não é? É um bichinho com sensibilidade, um meninozinho com sensibilidade, mas é um meninozinho que está todo ali acuado pela vida que leva. E somente quando encontra o seu Antônio é que ele encontra mais vida, é que ele sente que ele também é um ser humano que pode brilhar. Terminada a primeira parte da sessão, eu levantava-me, acendia um cigarro, que ia fumar na janela, tudo isso sob os olhares admirados de ambos. Passávamos então ao sarau cantante, iniciado por Jorge, com modinhas carnavalescas, sambas conhecidos e outras barulheiras. Embora cantar não seja o meu forte, eu o acompanhava, animando assim Chico a perder a vergonha e cantar também. Ele nunca sabia melodia alguma completa, mas enchia as interrupções com uma boa dose de barulho, fazendo a minha mala de caixa de música. Quando a coisa chegava ao auge, aparecia Dona Augusta para censurar os meninos pelo barulho que faziam no meu quarto, incomodando o moço. Olha só, a segunda parte daquela reunião deles, daquele sarau, era cantar. Cantar para Jorge, claro, não tinha dificuldade, para ele possivelmente também não tinha, mas e o Chico? E o Chico? Claro que o Chico não ia saber nenhuma música, como que ele ia saber? Mas mesmo assim ele fazia barulho durante os intervalos das músicas, porque era uma forma dele participar. E até usava a mala do seu Antônio para bater, para ritmar, não é? As músicas, ou seja, o Chico tinha ali a oportunidade de se expressar. Era tão pouco, olha, logo depois já chega a Dona Augusta, a dona da pensão, e já
reprova porque eles estão fazendo arruaça no quarto do seu Antônio, não é? E possivelmente porque era a hora de dormir, né? Seu Jorge, ela fala para o menino, já são 8 horas, vamos dormir. Jorge não relutava, despedia-se de mim e Chico, que já aí estava de cara triste, invariavelmente me dizia: amanhã vamos brincar de novo? Sim, seu Antônio. Oh, minha gente, o Chico não quer que aquele momento acabe. Por isso que quando o Jorge sai para dormir, ele já se entristece, vai acabar aquele paraíso dele. Aí, seu Antônio, eu prometia e levantando-me para apanhar um livro, mandava Chico ir dormir também. A janela fechada, eu deixava a porta do quarto aberta para a saleta, que à noite se transformava em quarto do Chico. A saleta era o quarto do Chico. Vamos ver as condições. Enquanto iniciava a leitura, ele preparava a esteira embaixo da mesa do café e com a mesma roupa de sempre, calça curta e camisa de algodão, deitava-se com o rosto virado para a minha porta. Ao virar a folha do livro, eu olhava disfarçadamente para a saleta. Lá estavam os olhinhos vivos de Chico fixos em mim. Que é isso, Chico? Você não dorme ainda? Eu tô dormindo. E havia um sorriso angelical no rostinho preto. Afinal, as pequeninas pálpebras pesavam demais e Chico ferrava o sono. Olha, uma vida de pobreza, né? Muita humildade. O Chico dormia em cima de uma esteira, embaixo da mesa e nunca trocava roupinha, possivelmente era a única. Chegou depressa o dia da partida. Vocês já sentiram? O dia da partida do seu Antônio. Como é que vai estar o coração do Chico? O trem passava às 2 na hora do sol intenso. O dono da pensão viajara na véspera para o Rio e as senhoras cederam facilmente às minhas ponderações sobre a inconveniência de uma caminhada até a estação em hora tão imprópria. Como o dono da pensão havia viajado, quem iria acompanhar o seu Antônio poderia ser as mulheres. Porém, o sol era muito quente. Aí o seu Antônio convenceu-as a não ir. Por sorte do Chico, não é? Porque aí foi o Chico que o acompanhou. Jorge ficou na porta da casa, dando-me adeus com o chapéu. Chico insistiu em acompanhar-me, mas fez todo o trajeto calado e de cabeça baixa. Ao chegarmos à estação, criou coragem e indagou: o senhor volta, seu Antônio? Naturalmente que volto, no ano que vem. Falta muito? Não, passa depressa. Você vai ficar admirado quando eu saltar de novo aqui, tão depressa. Chico sorriu um sorriso cheio de tristeza e começou a balbuciar qualquer coisa quando o trem surgiu na reta da estação e se aproximou majestosamente. Deixa eu ir com o senhor, seu Antônio. Ah, deixa! Abraçando, disse-lhe que não poderia ser. Mas tive que acrescentar: Chico, um homem não chora. Até breve. Não me esquecerei de você. Enquanto eu penetrava no carro que havia escolhido, Chico atravessou rapidamente entre os vagões e parou na descida para casa, bem no meio da estrada, segurando com as mãos, na altura do peito, o retrato que eu lhe dera. O trem se pôs em movimento, contra o fundo imenso da montanha distante. Chico era uma coisinha de nada, um ponto quase imperceptível, mas quanta angústia no peitinho frágil. É isso, minha gente. A leitura de um conto do meu tempo, não é?
para vocês sentirem, imaginarem, se colocarem naquela situação, naquela ambientação do Chico, que não tinha nada na vida, a não ser admirar aquele homem que chegou distante para passar alguns dias, passar as férias dele, e que o tratou com dignidade. E aí ele pôde saber o que era ser um ser humano, ser alguém digno de respeito, mesmo dentro das condições dele de criança, ser ouvido, participar de atividades, expor a sua pouca criatividade, mas a sua grande boa vontade e principalmente escancarar assim o seu afeto, que acabou se transformando nesse sofrimento e nessa única riqueza que permaneceu junto ao peitinho dele, o peitinho frágil e angustiado, que foi o retrato, a prova de que ele teve alguém muito importante no passado dele, que foi o seu Antônio. A prova estava ali naquela foto e que possivelmente ele iria levar para o resto da vida. É isso que fica do nosso passado, do nosso tempo, da nossa memória. Era essa a minha mensagem, foi grande porque eu tinha que ler um texto, tinha que ler um conto desse, mas espero que vocês tenham gostado e até uma outra oportunidade.